qual foi a maior troca de título em um show semanal? Isso é uma coisa muito rara de acontecer na WWE. Historicamente, os títulos sempre trocaram de mãos em pay-per-views, mas ocasionalmente, alguns campeonatos mundiais trocaram de mãos durante um show semanal. Se você quiser saber um pouquinho sobre essas trocas e saber qual foi a melhor da história, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês e vocês vão conhecer um pouquinho da história da WWE. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like, porque quando você senta o dedo no like, você indica para o YouTube que esse vídeo é legal e força eles a divulgarem o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo do Tiozão, agora falando sobre as melhores trocas de campeonatos mundiais em shows semanais. E vamos começar. A gente vai tentar lembrar de todas elas, não sei se eu vou conseguir lembrar de todas elas. As que eu não lembrar vão perder por definição. Vamos começar com a vitória do Brock Lesnar no SmackDown de 4 de outubro de 2019. Foi a luta em que ele ganhou do Kofi Kingston em 7 segundos. E a vitória do Kevin Owens sobre o Seth Rollins pelo Campeonato Universal em 29 de agosto de 2016, aquela luta em que o Triple H acabou traindo o Seth Rollins, né, um ex-membro da autoridade, e aí acabou entregando o título nas mãos do Kevin Owens. Cara, as duas mudanças de títulos foram chocantes. Aqui, particularmente, não foi uma mudança de título, o título estava vago, porque o Finn Balor havia ganho o Campeonato Universal em um torneio e havia se machucado. Ele foi forçado a dropar o título e eles fizeram uma nova sequência de lutas para definir um novo campeão, e aí o Kevin Owens acabou vencendo. Assim, cara, a definição de melhor troca de campeonato mundial, na minha opinião, tem que ter alguma luta. Não pode ser só pelo choque. A vitória do Brock Lesnar foi chocante, tá? Mas eu acho que foi um desserviço para a WWE e para a carreira do Kofi Kingston. Eles basicamente enterraram o Kofi Kingston. Depois do Kofi Mania, depois de ele ganhar o título, teve uma run com um título bem mais ou menos, eles chegaram e enterraram tudo isso, entregando o título de bandeja na mão do Brock Lesnar. Por isso que eu vou botar a vitória do Kevin Owens, apesar de não ter sido uma troca de título, mas foi uma vitória pelo título, eu vou fazer com que o Kevin Owens passe. Agora temos Alberto Del Rio, SmackDown, dia 11 de janeiro de 2013, contra Brock Lesnar, no dia 18 de setembro de 2003, no SmackDown, ganhando o campeonato do Kurt Angle. E essa luta aqui é uma das maiores lutas da história do SmackDown. Foi uma luta de Iron Man Match, transmitida ao vivo, tá, em TV aberta nos Estados Unidos, uma das pouquíssimas vezes que eles transmitiram luta de Iron Man num show semanal, e essa luta foi absurda, 5 estrelas. Vou colocar essa aqui avançando. Agora temos Gunther vencendo o Campeonato Mundial Peso Pesado no dia 9 de junho de 2025, contra Kurt Angle ganhando a luta no dia 13 de janeiro de 2006. Eu acho que isso aqui ele ganhou num Battle Royal, né? Teve um Battle Royal pelo campeonato, acho que o Batista dropou o título por contusão, fizeram o Battle Royal. O Kurt Angle foi pro SmackDown, acho que ele era do Raw nessa época, apareceu no SmackDown e apareceu no Battle Royal e ganhou a luta. Cara, essa vitória foi chocante, tá? Se eu tiver lembrado direitinho. Mas, cara, nada ganha do Gunther fazendo fanservice de toda a IWC, tirando o título do Jey Uso, né? Então, vitória do Gunther. Agora temos Randy Orton no SmackDown do dia 6 de maio de 2011. Cara, eu não lembro dessa vitória, sinceramente. Essa aqui eu lembro. AJ Styles no dia 7 de novembro de 2017. Cara, eu vou ficar com a luta que eu lembro, tá? Apesar de ser vagamente, mas eu lembro dessa vitória do AJ Styles, eu vou ficar com ela. Agora temos Rey Mysterio Monday Night Raw, dia 25 de julho de 2011, contra Randy Orton no Raw do dia 15 de junho de 2009. Cara, eu não lembro de nenhuma das duas. Coisa, cara. Essa aqui, o Ray usou o Money in the Bank, eu acho que foi. Ele ganhou um título que ele usou o Money in the Bank, mas eu não lembro dessa luta específica.
Teve uma outra que ele ganhou um torneio e aí ele enfrentou o John Cena depois e perdeu. Foram 2 títulos que o Rey Mysterio ganhou nessa fase que ele perdeu rápido. Uma foi contra o John Cena na mesma noite e a outra foi contra. Foi numa. Contra o Kane. Ele ganhou uma luta no Money in the Bank e aí o Kane usou o Money in the Bank que ele tinha ganho no mesmo dia contra o Rey Mysterio e ganhou o título dele. Eu acho que essa aqui foi quando ele ganhou e perdeu pro Cena no mesmo show. Ele ganhou um torneio, derrotou o The Miz na final e aí perdeu pro John Cena no mesmo dia. Eu vou ficar com o Randy Orton. Agora temos Dolph Ziggler no dia 8 de abril de 2013, o dia que ele fez o cash-in do Money in the Bank contra o Bobby Lashley, ganhando o título no dia 1º de março de 2021. Esse título aqui foi aquele título que o Bobby Lashley ganhou do The Miz, né? O The Miz havia ganho o título contra o Drew McIntyre usando o Money in the Bank que ele roubou do Otis, né? Num processo judicial ridículo. E aí o The Miz, 8 dias depois, perdeu o título pro Bobby Lashley numa luta que o Bobby botou o dedo na cara do The Miz, falou que queria, o The Miz aceitou e acabou perdendo a luta. Cara, eu tenho que ir com o cash-in do Money in the Bank, um dos maiores cash-ins da história da WWE, Dolph Ziggler na cabeça. E aqui temos o Daniel Bryan ganhando o título em cima do AJ Styles, dando um chute nas suas regiões baixas e fazendo o heel turn totalmente inesperado contra o Triple H lá na Era da Atitude. Vai ter muita luta da Era da Atitude aqui. No dia 23 de agosto de 99, eu não lembro quanto ele ganhou, contra quem ele ganhou. Eu acho, inclusive, que esse foi o primeiro campeonato mundial do Triple H. Mas essa vitória do Daniel Bryan, com ele virando o Rio, e aí logo depois ele faz aquela persona do cara ambientalista, ele cria aquele cinturão eco-friendly e tal. Com certeza essa aqui foi uma vitória mais chocante. Agora temos Dolph Ziggler, no dia 18 de fevereiro de 2011, acho que ele ganhou esse título de graça da Vicky Guerreiro, contra o Kevin Owens. E aí eu fico com o Kevin Owens ganhando na luta em vez do Dolph Ziggler ganhando de graça. Agora temos Booker T ganhando o campeonato da WCW no dia 30 de julho de 2001, contra o The Rock ganhando o campeonato da WCW no dia 5 de novembro de 2001. E aí eu acho que eu vou com o The Rock, porque acho que foi a primeira vez que o The Rock ganhou o campeonato da WCW, né? Ele foi um daqueles poucos lutadores clássicos da WWE que teve o título da WCW também. O outro foi o Kurt Angle. Vou ficar com The Rock. Agora nós temos o Edge no Raw do dia 3 de julho de 2006, quando ele utilizou o segundo Money in the Bank que ele teve na carreira dele, se eu estou bem lembrado, contra o Psycho Sid, antes da Era da Atitude, numa luta perdida no Monday Night Raw, no dia 17 de fevereiro de 1997. Se não me engano, essa luta foi contra o Bret Hitman Hart. Acho que o Bret Hart havia ganho o campeonato mundial no dia anterior, Bret Hart ou Shawn Michaels. E aí o Sid ganhou no dia seguinte. Tá? Cara, eu vou ficar com o Edge, porque essa luta aqui é lá da época pré-Atitude Era e eu não lembro dela. Dolph Ziggler no dia 8 de abril de 2013 contra Stone Cold Steve Austin no Monday Night Raw do dia 28 de junho de 99. Cara, eu tenho certeza que o público deve ter adorado essa vitória aqui na época, tá? Deve ter adorado, deve ter se amarrado. Tendo dito isso, cara, não foi um cash-in do Money in the Bank elevando um lutador, o Stone Cold já era campeão e tal, era um mega campeão, o público adorava ele derrotou o Undertaker, né? O Undertaker tá claramente indo embora aqui. Eu vou botar o Dolph Ziggler. Agora temos o Roman Reigns ganhando o título no dia 14 de dezembro de 2015. Foi aquela história em que ele havia ganho o campeonato mundial no Survivor Series, mas o Sheamus fez o cash-in em cima dele no mesmo show e tomou o título dele. E aí o Roman Reigns recuperou esse título neste Monday Night Raw do dia 14 de dezembro. Do outro lado temos o Stone Cold Steve Austin ganhando o título no Monday Night Raw do dia 29 de junho de 98. Era da Atitude. Cara, novamente, cara, é difícil elencar, decidir por algumas dessas vitórias da Era da Atitude, porque a gente não acompanhou muito, a gente só sabe a história delas, né?
Eu vou colocar a vitória do Roman por causa de que, assim, marcou o momento que a WWE tava querendo empurrar ele como o cara da companhia, tá? Eu vou colocar essa vitória do Roman, mas, assim, vai ter luta envolvendo o Stone Cold mais pra frente. Eu acho, agora eu não tô lembrado. Eu ainda vou botar o Roman Reigns, mas, assim, com o coração apertado. Edge no Money in the Bank. Ah, agora sim, sim. O Edge usando o Money in the Bank para conquistar o campeonato mundial no SmackDown dia 11 de maio de 2007. Aquela outra luta não foi. Essa sim foi. Contra o Great Khali, esquece o Great Khali. Edge. Detesto o Great Khali. Agora temos CM Punk e John Cena. Essa foi a luta que o John Cena ganhou do Rey Mysterio. Ele desafia o Rey Mysterio no mesmo show que o Mysterio havia ganho o título. O Cena ganha o título do Rey Mysterio e aí o CM Punk volta depois daquela luta que ele, acho que foi no Money in the Bank, que ele tinha ganho, mantido o campeonato contra o Cena e foi embora da companhia. O Punk volta pela primeira vez tocando Cult of Personality. E aí os dois ficam lá levantando o título. E aí foi impressionante a plateia dessa luta. O público vibrava muito mais com o Punk levantando o título do que o John Cena. Contra a luta que marcou uma mudança na história da luta livre mundial, que foi a vitória do Mankind no dia 4 de janeiro de 99, uma luta que o Tony Schiavone deu spoiler na WCW e fez 800 mil pessoas saírem da WCW para assistir a WWE para ver o Mankind vencer o título. A luta tinha sido gravada. Cara, não tem que discutir. Essa luta foi geracional. Essa luta mudou a história. Cara, isso aqui devia ter sido a final também, meu amigo. É que vocês me botam essa luta no round de 32. Eu vou acabar com esse raio desse joguinho. Agora temos o Big E fazendo o cash-in e ganhando o título no dia 13 de setembro de 2021. Ou o Stone Cold, né? Ganhando o campeonato no Monday Night Raw no dia 8 de outubro de 2001. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Foi ali no auge da invasão. O Stone Cold ganhando o título contra o Kurt Angle, ou foi o Kurt Angle ganhando o título por conta do Stone Cold? Cara, agora eu não lembro não, meu irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu pesquisar isso aqui. Pesquisa feita foi a vitória do Stone Cold contra o Kurt Angle no meio da era da história da invasão. E o Stone Cold na época era líder da aliança. Cara, a vitória do Big E foi sensacional, mas essa vitória aqui, o público, apesar do Stone Cold ser vilão, o público adorou. Eu vou avançar com o Stone Cold e essa luta eu me lembro. Agora temos CM Punk fazendo o cash-in do Money in the Bank. Ele que ganhou 2 títulos, né? Eu acho que esse foi o segundo, se eu não estou enganado, ou foi o primeiro? Não, acho que esse foi o primeiro. E ele ganhou o Campeonato Mundial Peso Pesado contra a vitória do AJ Styles no dia 7 de novembro de 2017. Eu tava lembrando agora, essa foi a luta em que o AJ Styles ganhou do Jinder Mahal. Só pelo ter sido a luta que o AJ Styles ganhou do Jinder Mahal e terminou com o reinado de terror do Mahal é que o AJ Styles vai avançar. Agora temos Triple H ganhando o Campeonato Mundial Peso Pesado no Monday Night Raw no dia 2 de setembro de 2002. Ou Vince McMahon ganhando o campeonato da WWE no dia 16 de setembro de 99. Cara, escolha difícil, né? A gente escolheu lá John Cena e CM Punk de um lado contra aquela outra luta, né, do outro lado. E aqui nós temos duas lutas esdrúxulas. Na verdade, aqui nem teve luta. O Triple H recebeu o título das mãos do Eric Bischoff. E aqui foi uma luta de duplas que o Vince McMahon ganhou. Cara, que se lasca o Vince McMahon. Triple H, mesmo ganhando o título, sendo dado. Aqui nós temos o Daniel Bryan ganhando o título do AJ Styles em 2018 contra o título do Triple H no iniciozinho do ano 2000 com a nova The Generation X, que iniciou o reinado do Triple H, o mega reinado do Triple H como chefão final da WWE em 2000. E aqui, essa luta eu já vi, foi bem legal, foi uma vitória diferente, mas, cara, na era da atitude, esse título pipocava de mãos o tempo todo. Essa vitória foi surpreendente pelo Ryutani, Daniel Bryan. Agora temos essa luta aqui, rapaz. Ah, cara, olha, isso aqui é sacanagem, mas que jogo maldito.
Kurt Angle vencendo o título do SmackDown no dia 26 de julho de 2001, ganhando o campeonato no dia 26 de julho de 2001, acho que foi o campeonato mundial peso pesado, campeonato da WCW na época. Ou Brock Lesnar contra o Kurt Angle na luta de Hell in a Cell. Essa vitória foi muito legal, esta luta mora no meu coração. Hell in a Cell. Cara, tem mais coisas que são pesadelo, né? Eu olho pra cara desse sujeito, é um pesadelo. Até hoje, assim, um dos piores cashins da história do Money in the Bank. Esse cara nunca deveria ter ganho o campeonato mundial. Nós vivemos num universo que Jack Swagger é campeão mundial e o Razor Ramon não é. Randy Orton. Agora temos o Edge de novo, ganhando o campeonato no dia 18 de fevereiro de 2011. E do outro lado, The Rock ganhando o campeonato no Monday Night Raw no dia 15 de fevereiro de 99. Essa luta foi contra o Mankind, se não me engano. Foi a rivalidade entre eles. Eles trocaram de títulos por 3 vezes. Essa vitória foi surpreendente. Eu acho que essa aqui foi a derradeira. Eu vou ficar com essa aqui. Eu acho que essa aqui foi uma ladder match, inclusive. Agora temos Drew McIntyre ganhando o campeonato mundial de novo no dia 16 de novembro de 2020 contra o The Miz, dia 22 de novembro de 2010. Meu Deus, cara, cada pesadelo que me aparece. E eu não acredito que eu vou fazer essa escolha. Mas é porque a escolha gerou tanta raiva, tanto ódio, tanta surpresa, que não tem como a gente não botar. The Miz. E por fim, Chris Jericho no dia 3 de novembro de 2008 contra o Gunther. Essa luta do Jericho eu não lembro, vou botar o Gunther. Agora vamos para as oitavas de final. The Rock, campeonato da WCW, AJ Styles contra Jinder Mahal. Todo mundo que derrota Jinder Mahal passa, inclusive, contra o The Great One. Edge pelo campeonato mundial peso pesado, Money in the Bank Cash-In, 11 de maio de 2007, contra Daniel Bryan tornando o Rio. Em 2018, eu vou com Daniel Bryan tornando o Rio. Dolph Ziggler ou The Miz. Ai, jogo miserável. Por que eu ainda jogo esse joguinho, cara? The Miz. Triple H recebendo o título ou a luta de Iron Man? A luta de Iron Man. Edge em 2006 ou The Rock em 99? Eu vou com The Rock finalizando a feud com Mankind. Randy Orton, 15 de junho de 2009. Cara, deixa eu pesquisar essa luta aqui rapidinho. Essa luta eu acho que foi bem grande. Deixa eu pesquisar ela aqui. Ok, pesquisa feita. Essa luta do Randy Orton foi uma luta Fatal 4-Way envolvendo Big Show, Triple H e tal. E aqui nós tivemos a vitória do Stone Cold sobre o Kurt Angle. No meio da invasão eu vou colocar a vitória do Stone Cold. Gunther e Kevin Owens. A vitória do Kevin Owens foi legal. A do Gunther foi especial. Eu vou botar a do Kevin Owens só pelo choque do Triple H traindo o Seth Rollins, tá? Por fim, temos o Roman Reigns em 2015 e o Mankind de 99, Mankind. Não tem nem que piscar. Quartas de final, Brock Lesnar, Iron Man Match, Stone Cold 2001, Brock Lesnar, Iron Man Match. Kevin Owens ou The Rock, aqui eu vou com The Rock, finalizando a feud com Mankind. AJ Styles ganhando o título do Jinder Mahal ou The Miz ganhando o título do Randy Orton com o cash-in do Money in the Bank, eu vou com The Miz. Meu Deus do céu, não acredito que o The Miz está indo tão longe. E tô indo Daniel Bryan versus Mick Foley. Daniel Bryan é um dos meus lutadores favoritos na história. Foi um heel turn memorável. Tendo dito isso, Mankind. Semifinais, The Miz e Mankind. E aqui é a hora dos fãs do The Miz chorarem, porque finalmente ele vai cair. Mankind. Do outro lado, Brock Lesnar ou The Rock. Eu vou botar Brock Lesnar. E aí na final nós temos Brock Lesnar ganhando do Kurt Angle numa das melhores Iron Man matches da história da WWE contra o Mick Foley numa luta que marcou uma mudança de era. E aí é que a gente tem que adotar um critério. Por quê? Brock Lesnar e Kurt Angle foi uma luta de 5 estrelas. Foi uma luta espetacular.
A luta do Mick Foley, ela foi um fanservice absurdo. Teve muitas interferências, a DX Face se envolvendo contra a Corporation. Teve o Stone Cold no final vindo para que possivelmente o maior pop da história da luta livre. Ele atacando o The Rock, botando o Mankind em cima dele. Aí vem a Linda McMahon com o juizão, o Earl Hebner. O Earl Hebner entra no ringue, faz o pinfall e faz com que o Mick Foley vença a luta. E aqui não tem discussão. Na verdade, eu já sabia qual seria a minha escolha quando eu entrei nesta Copa do Mundo. E a Copa do Mundo não mudou minha opinião. A maior mudança de título em um show semanal da história foi a mudança de título que enterrou uma rivalidade, acabou com uma companhia, porque no mesmo dia rolou uma luta que terminou com um dedo no peito de um lutador e simplesmente marcou uma geração. Mick Foley ganhando o campeonato da WWE pela primeira vez no dia 4 de janeiro de 99, o dia em que as guerras do Monday Night entre WWF e WCW acabaram. O dia em que o Monday Night Wars acabou de vez. A WWE venceu nesse dia. Mick Foley campeão é a minha escolha. Quero saber a escolha de vocês. Qual foi, na opinião de vocês, a maior mudança de título na história da WWE em um show semanal? Coloquem aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vocês têm uma opinião diferente da minha. E agora, vamos ver qual é a opinião da galera. Qual foi a maior mudança de título de um campeonato mundial em um show semanal? 3, 2, 1. 4 de janeiro de 99, a vitória de Mick Foley como Mankind, 43,6% das escolhas. Em segundo lugar, Dolph Ziggler, com 10,9% dos votos. Em terceiro, a vitória do John Cena e o confronto com o Punk, 7,3%. Em quarto, a luta do Brock Lesnar contra o Kurt Angle, luta Iron Man Match, 5,5%. A luta que AJ Styles derrotou o Jinder Mahal está em quinto. A vitória do Stone Cold em 28 de junho de 99 contra o Undertaker está em sexto. A vitória do Kevin Owens pelo Campeonato Universal está em sétimo. The Miz ganhando o título no Money in the Bank contra o Randy Orton e tem aquela carinha da menininha. Oitavo lugar. Temos CM Punk ganhando o campeonato com o cash-in do Money in the Bank, acho que da primeira vez, em nono lugar. E por fim, Edge usando também a maleta do cash-in. Eu acho que essa foi a maleta do Mr. Kennedy que ele roubou em 11 de maio de 2007. Seu segundo cash-in de Money in the Bank ficou em 10º lugar. Beleza? Bom, essa é a lista das maiores mudanças de títulos em um show semanal. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários qual é a luta que marcou a memória de vocês como uma mudança de campeonato mundial em um show semanal. Tenho muito interesse em saber a sua opinião. Não deixe de colocar seus comentários aqui embaixo. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês que vocês possam maratonar os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.